Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros. É um prazer estar falando com vocês diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br com o nosso estudo acerca do direito administrativo com foco em concurso público. Pessoal, nós estamos falando de intervenção na propriedade privada, quando o Estado chega e interrompe a propriedade privada do particular. Nós vimos as formas como acontecem isso, as várias modalidades que acontecem, e hoje nós vamos trabalhar com a modalidade que mais cai em concurso. Ela é conhecida como a modalidade mais gravosa de intervenção do Estado na propriedade privada. É a desapropriação, pessoal. E nós vamos estar trabalhando com os conceitos básicos da desapropriação. Lembrando, nós vamos fazer só uma parte dela, uma introdução à desapropriação nessa aula, e vamos terminá-la na nossa próxima aula, ok? Lembrando então, é bom vocês assistirem essa aula e a outra, tá bom? Então, sem muita conversa, pessoal, porque o nosso conteúdo ele é extenso e é muito importante que a gente trabalhe a intervenção do Estado na propriedade privada, principalmente a desapropriação. Então, sem muita conversa, eu começo com vocês com a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. Intervenção do Estado na propriedade privada, pessoal. Nós estamos falando da modalidade de desapropriação. O que é a desapropriação? O conceito que a gente tem foi retirado do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos grandes doutrinadores do direito administrativo, pessoal. E ela é o quê? Desapropriação é uma retirada compulsória da propriedade de determinado bem, visando o interesse público, no qual opera-se a transferência do bem particular para o patrimônio público. O que a gente pode observar primeiramente, pessoal? Primeiro, que ela é uma retirada compulsória. O que quer dizer isso, a retirada compulsória? É um ato de império do Estado. Então, nós vamos ter aqui a essência ou não do particular, mas a determinação de desapropriação, ela vem de maneira imperiosa. Ela não requer que o particular a aceite, porque ele está apenas informando, determinando que determinado bem irá ser desapropriado, ok? Outro ponto que a gente pode observar também, essa retirada compulsória, ela deve ocorrer visando o interesse público, correto? Como eu disse para vocês, o direito administrativo, ele é fundado no interesse público e ele existe para o interesse público. E nós podemos observar também, e nós entenderemos por que a desapropriação ela é a mais gravosa das intervenções do Estado na propriedade privada. Por quê? Porque ela faz a transferência do bem particular para o patrimônio público. Ou seja, ela retira o domínio que o particular tem em cima dessa propriedade e traz para si. O poder público ele puxa para si essa propriedade privada. Ok? Lembrando, visando o interesse público. Ok, pessoal? Então, a gente pode perceber que a desapropriação também pode ser chamada de expropriação. Então observe bem quando você estiver no concurso público, que você vai poder ver tanto a nomenclatura desapropriação como a nomenclatura expropriação, ok? Então, a desapropriação também pode ser chamada de expropriação. Quando o bem está em procedimento expropriatório, é qualificado de expropriando ou desapropriando. Todo e qualquer bem pode ser expropriado ou desapropriado, inclusive o subsolo. Precisa sempre de declaração regular que descreva minuciosamente o objeto da expropriação. Então, pessoal, nós podemos observar que todo bem pode ser desapropriado. Qualquer bem, pessoal, inclusive o subsolo, ok? O interessante da gente observar é que o subsolo nacional, ele é da União, correto? Tudo que está abaixo do solo é da União. Inclusive, quando você vai fazer um registro no DNPM, no Departamento de Minérios e Petróleo, o que você vai ter? Você vai pedir para você ter a concessão para a retirada desse minério, ok? E é interessante a gente observar também que existe um procedimento próprio da desapropriação. E ele começa pelo quê? Ele começa por uma descrição minuciosa do objeto que vai ser expropriado, pessoal. E isso tende a acontecer como? Ele tende a acontecer através de uma declaração regular e através de uma descrição minuciosa que ela vai acontecer como? Ela tem o poder público, geralmente ela já tem o seu, que a gente chama de relatório in loco, que ele é feito no local, com o objetivo de quê? De auferir totalmente a situação fática que está envolvendo o bem, no qual esse bem está inserido,
ok? Nós podemos ver que a desapropriação incide sobre, e aqui eu quis especificar alguns bens para que vocês lembrem sempre deles, porque pode gerar uma dúvida. E é assim que a gente sabe que a banca do concurso público ela atua. Ela vai atuar em cima da dúvida, ela vai gerar uma dúvida na cabeça sua, ou então ela vai atuar como o quê? Ela vai atuar trazendo para você uma resposta um pouco incompleta em relação à desapropriação dos bens. Então vamos observar que bens que podem ser desapropriados. Nós vamos ver a posse, desde que legítima e de valor econômico, ações, cotas, direitos de qualquer sociedade, e aqui nós vamos observar o STF na sua súmula 476, que afirma para a gente os direitos de qualquer sociedade, os bens públicos pertencentes à entidade estatal inferior, ou seja, a União pode desapropriar bens dos estados, municípios e do DF. E nós vamos observar, e eu vou observar para vocês aqui, que os bens públicos pertencentes à entidade estatal, eles podem ser sim desapropriados. Mas como eu vou falar para vocês, isso sempre vem de cima para baixo, nunca vem de baixo para cima. Ou seja, a União pode desapropriar o Estado e os municípios e o Distrito Federal. O Estado pode desapropriar bens de municípios e o município não pode desapropriar bens públicos, correto? Então a gente não vai ver que a escala não sobe, ela só desce, tá bom? E lembrar sempre, direitos de qualquer tipo de sociedade também podem ser desapropriados. Bens pertencentes a autarquias, e eu quero afirmar isso para vocês, bens pertencentes a autarquias, pertencentes a fundações, a empresas públicas, a sociedades de economia mista, mesmo sem lei que a autorize, mas sujeita a condicionantes. A autorização da entidade que as instituiu e a delegou o serviço público. Então aqui, para a gente desapropriar bens de sociedade de economia mista, não é necessário uma lei específica afirmando isso. Afinal, a gente sabe que a sociedade de economia mista, ela existe, ela precisa de uma lei para dar a sua validade. Nesse caso, para a gente desapropriar um bem da sociedade de economia mista, a gente vai precisar de uma autorização da entidade que instituiu a sociedade de economia mista, e bem como a que delegou o serviço público utilizado por essa sociedade de economia mista, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu pego a Petrobras, eu quero desapropriar alguns bens da Petrobras. O que acontece, pessoal? Eu vou ter que primeiro pedir, como eu disse para vocês, a autorização para a entidade que instituiu a Petrobras. E depois eu vou ter que pedir essa autorização para quem delegou o serviço público que a Petrobras explora, correto? No caso, o DNPM, o Departamento de Petróleo e de Minerais, ok? Vamos observar também, pessoal, que o bem desapropriado, ele integra-se ao patrimônio público. Porém, em alguns casos, pode reverter a particulares, no caso de desapropriação por zona, para urbanização e por interesse social. Ou seja, o bem desapropriado, ele vai se integrar ao patrimônio público. Mas, se acontecer, por exemplo, de uma desapropriação por zona para urbanização e para interesse social, o que acontece, pessoal? Esse bem, ele vem para o domínio público e é revertido para o particular. Como assim? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou zonear esse local, eu vou fazer uma zona urbana nesse local, eu vou desapropriar esse imóvel de determinada fazenda. Eu desaproprio aquela zona, faço o loteamento e vendo o loteamento. Ou então eu vou estar fazendo o quê? Vou estar fazendo casas, pequenas casas para pessoas sem teto, para moradores de rua, esse tipo de coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou reverter isso para os particulares, que eles vão ter direito a esse local. Isso, lembrando, pessoal, isso não pode acontecer com um viés empresarial. Ou seja, eu como prefeito, eu não posso mandar lotear um local, uma zona e loteá-lo para depois vender e oferir lucro, correto? Ou então eu não posso, por exemplo, vender para determinada empresa. Nós vimos que tem todos os procedimentos licitatórios, como por exemplo o leilão e outros tipos de procedimentos licitatórios que podem ser obrigatórios em determinados tipos de situação. Lembrando, o que eu quero que vocês lembrem, nesse caso aqui, é que o bem público, ele vai entrar para o domínio do poder público, só que ele pode ser revertido a particulares, no caso, por exemplo, de urbanização, ok? Lembrando, no caso de urbanização, pode ocorrer que o bem venha para o domínio público e depois vá para o domínio do particular. Ok?
Existem casos em que não há indenização, correto? Porque, como a gente trabalha com a desapropriação, a gente tem de observar uma coisa, pessoal. Antes da Constituição de 88, eu poderia desapropriar e iria pagar com precatórios. Isso demora 10, 15, 20 anos para você receber. Com o advento da Constituição de 88, o que acontece, pessoal? Agora o bem só pode ser desapropriado com prévia indenização. Isso está na Constituição Federal, no artigo 5º, ok? Então a gente tem de observar aqui que existem casos em que não há indenização, assumindo a desapropriação o nítido caráter confiscatório, como desapropriação diária em que haja cultivo ilegal de plantas. Aqui, pessoal, cultivo ilegal de plantas eu posso explicar para vocês, é cultivo de maconha, tá? Por quê? A legislação prevê, no determinado caso de terras utilizadas com fim ilícito de produção de maconha ou de qualquer outra planta utilizada como droga ilícita, o que acontece, pessoal? Aquela terra ela é desapropriada, sem indenização, já que a finalidade dela foi desviada para uma finalidade ilícita. E isso o Estado não pode admitir de maneira alguma. Então, além da pessoa que estava fazendo o cultivo ser preso, pode vir a ocorrer a desapropriação pelo plantio de ilícitos, de plantas utilizadas para a produção de droga ilícita. Ok? Então, nesse caso, ele vai ter um viés confiscatório, pessoal. Vai ser realmente o confisco. Afinal, não tem a contrapartida do Estado. Nós não vamos ter a indenização a particular nesse caso. E como eu disse para vocês, fez o quê? Alterou a função social da propriedade, transformando no quê? Numa função ilícita, tá bom? Neste caso, nós vamos observar agora a questão da indenização e quando ela ocorre. A indenização deve ser em dinheiro, prévia e justa, tendo um caráter constitucional, salvo as exceções contidas na Constituição Federal. Uma delas, como eu disse para vocês, é o cultivo ilegal de plantas. Diz-se justa a indenização porque satisfaz o valor do imóvel na data da desapropriação e seu pagamento prévia porque ocorre antes da emissão na posse, em dinheiro porque precisa ser em moeda corrente. Isso tudo está descrito na Constituição Federal, pessoal. Então a gente vai observar que o quê? A indenização pela desapropriação, ela tem o caráter de indenização em dinheiro, prévio porque deve ser pago antes, e justa porque o valor que vai ser pago, ele deve ser realmente o valor do bem. Essa avaliação, pessoal, ela costuma ser feita de acordo com o valor chamado valor venal, que é o valor do imóvel frente à prefeitura. Só que algumas prefeituras não colocam o valor verdadeiro do imóvel. Então sempre cabe um recurso para poder o quê? Embargar a desapropriação e colocar o valor real do imóvel para você ser pago. Porque algumas das prefeituras elas não pagam o valor real, e sim o valor venal do imóvel. Tá bom? Então a gente precisa observar o que, pessoal? Que incidirá ainda a indenização sobre benfeitorias necessárias. Lembrando, benfeitorias necessárias, pessoal, ainda que estas sejam realizadas após a expropriação, com fixação amigável, com acordo administrativo ou judicial por avaliação de um juiz. Então eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa, ela vai ser desapropriada. O que acontece? Além do terreno, do pagamento do terreno, eu tenho de receber uma indenização por todas as benfeitorias que eu fiz nessa casa. Por exemplo, benfeitorias necessárias, pessoal. Uma piscina, alguma coisa do tipo, eu não vou ser indenizado por ela. Mas eu vou ser indenizado por um banheiro, por um quarto, além que eu tinha um escritório que eu montei dentro da casa, correto? Benfeitorias necessárias. E isso é importante a gente ressaltar porque cai em concurso, tá? Ainda, pessoal, o pagamento da indenização será feito por acordo ou na forma imposta na decisão judicial. Hipóteses em que a ordem cronológica das requisições precatórios endereçadas ao poder expropriante. Então nós vamos observar isso, pessoal, que o pagamento da indenização pode ser feito por acordo, sendo prévio, ou imposto por forma de decisão judicial, ok? Então a gente pode observar isso, que o emprego também tem que ser na ordem cronológica, pessoal, das requisições que a gente endereça para o poder expropriante. É muito importante a gente observar como ocorre a desapropriação e principalmente como ocorre a indenização dentro dessa desapropriação. Eu quero continuar falando com vocês sobre desapropriação na nossa próxima aula. Eu espero vocês lá.